Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Sejam todos bem-vindos à programação Falando a Verdade na nossa sexta-feira da oração. Amém? Estamos transmitindo para a Rádio Nova Aliança, no qual nós temos uma programação de 1 hora aqui. E também estamos transmitindo ao vivo aqui para a plataforma Facebook, no meu perfil Falando a Verdade. E como sempre, né, na sexta-feira, antes de nós estarmos orando ao Senhor, de estarmos clamando a Deus, né, nós impartimos uma palavra, e hoje não vai ser diferente. Deus me deu uma palavra muito importante, uma palavra muito significativa, uma palavra com a qual nós precisamos de ter o entendimento, a clareza, a revelação dela nesses dias. Muitas pessoas estão debaixo disso que nós vamos estar falando aqui. E muitos de nós passamos por essa situação, né? Hoje nós entendemos que existem armas espirituais para que nós possamos vencer, né, esse sentimento. Então, nessa noite, Espírito Santo de Deus, Ele é que nos trouxe aqui, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dirige, é Ele que fala aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente em nome de Jesus. Nós queremos clamar para que o Espírito Santo de Deus venha se revelar a nós através das Escrituras Sagradas, através dessa mensagem nessa noite em nome de Jesus. Que eu possa ser um canal de bênção na vida dessa pessoa que está me ouvindo, né, aqui na rádio, nos mais de 200 municípios, né, aqui de Goiás, em todo o Brasil e até fora do Brasil, aonde o site da rádio for acessado, alguém que entrar nessa transmissão ao vivo, que ela possa ser abençoada no nome do Senhor Jesus. Até porque na rádio não é gravado, né? É algo que a mensagem é liberada aqui na sexta-feira e você só vai ver isso que eu estou falando aqui na sexta-feira na rádio só hoje. Não é como aqui no Facebook, que fica gravado, né? E a pessoa tem a possibilidade de estar compartilhando com mais alguém. Evandro, a paz do Senhor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, fiel em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor antes de nós estarmos ministrando a palavra dele. Papai, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada ao Senhor Jesus, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa levar a minha mente cativa à obediência do Senhor. Toda seta, todo dardo inflamado, ó Pai. Tudo aquilo que tem tentado resistir à voz do Senhor através das mensagens aqui no Facebook, aqui também na rádio, tudo aquilo que está tentando resistir à palavra do Senhor de ser liberada na vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, nessa noite, em nome de Jesus, que venha caindo por terra, Pai, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra principados, potestades, demônios que atuam nas regiões celestiais. Deus, em nome de Jesus, toda distração que os demônios possam trazer através de uma enfermidade, de uma dor, de um sono, Pai, de uma preocupação, de uma ansiedade, de querer ficar mexendo na internet, de não prestar atenção na palavra, de estar preocupado em ouvir uma profecia, uma profetada, que porventura possa querer resolver o problema ali de forma, meu Pai, automática, meu Pai. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazendo a Tua palavra. Nós não queremos uma mensagem fast food, Senhor. Nós queremos uma mensagem, meu Deus, que venha nos alimentar, que venha ser, meu Deus amado, um maná do Senhor para esse dia na minha vida, na vida do meu ouvinte, em nome de Jesus. Assim eu clamo a Deus nessa noite. Te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém? Aleluia. Vou colocar um pouquinho mais baixo aqui, né? Não atrapalhar. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 12, verso 24, a parte B do versículo diz o seguinte. Mas eu vou ler ali todo, né? O verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram. Então Jesus estava ali expulsando um demônio de um jovem que era cego e mudo. E os fariseus começaram a blasfemar contra o Senhor. E eles ouviram Jesus, né,
ali dando uma ordem para aquele demônio, e o demônio saiu da vida daquele jovem, ele voltou a ouvir e a falar. Francisca Levita, seja bem-vinda em nome de Jesus. E eles começaram a murmurar contra o Senhor e falar: olha, ele não expele a não ser senão pelo poder de Beelzebu, maior dos demônios. E o nome Beelzebu, ele significa Senhor das Moscas. E o Espírito Santo ministrou algo muito forte no meu coração, através dessa mensagem aqui, falando a respeito que Beelzebu, o Senhor das Moscas, ele tem um propósito na vida de todo homem, de toda mulher, de liberar um espírito que é o espírito da rejeição. Nós vemos lá em Isaías 53 que Jesus disse, né, o profeta Isaías falando a respeito de Jesus antes mesmo dele vir. Porque Isaías era um profeta messiânico e ele falou a respeito da vinda de Jesus e o que aconteceria com ele. Ele mostrou-lhe a morte de cruz. E lá no texto de Isaías 53 diz que ele foi o mais rejeitado de todos. Então, a pessoa de Jesus conhece a respeito de rejeição. E no final da mensagem nós vamos entender essa ótica de Deus. E nós vamos ser libertos desse espírito de rejeição. E nós vamos entender como lidar com esse espírito de rejeição. Porque é um espírito que acompanha as nossas vidas. Amém? Então eu quero te pedir aí que você fique com seus ouvidos atentos a essa mensagem, porque de repente você não entrou aqui por acaso, o Espírito Santo quer falar com você. E todo momento que você possa se distrair, pode ser o momento que o Espírito Santo vai conduzir algo para a sua vida, algo que vai te libertar, que vai te curar. Então esses fariseus estavam aqui implicados com Jesus, né? Murmurando contra Jesus e falando que Jesus estava expulsando aquele demônio a partir de um demônio chamado Beelzebu, ou Baal-zebub, que era o Senhor das Moscas. E o Espírito Santo ministrou no meu coração que o papel desse espírito é liberar esse espírito de rejeição, né? Esse Senhor das Moscas é liberar esse espírito de rejeição. Ele tem esse objetivo. Liberar na vida das pessoas esses demônios, esses espíritos malignos que bloqueiam todas as áreas da vida das pessoas. Então, uma pessoa que ela está debaixo do espírito de rejeição, ela tem a vida dela toda bloqueada. Então, esse sentimento, né? Esse sentimento, ele traz ali, a rejeição traz com que espíritos malignos, e principalmente o espírito de rejeição, nos acompanhe. Então, muitos de nós vamos passar na vida de pessoas e vamos trazer ou abrir portas para que essas pessoas se sintam rejeitadas. E também vão passar na nossa vida pessoas também que vão abrir portas nas nossas vidas que vão nos fazer sentir rejeitados. Então tem muita pessoa que vai passar pela nossa vida com uma missão. Uma missão. Qual é essa missão? De nos rejeitar. E uma delas, eu tenho um canal aqui no YouTube, e esse conteúdo vai ser compartilhado lá também, que eu falo sobre a respeito de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico. E nós estamos vivendo diante de uma proliferação de narcisistas, né? Hoje, com o boom da internet, a gente está conhecendo as pessoas, quem elas realmente são, né? E atitudes delas são atitudes que têm traços, né, de personalidade narcisista. Então, muitas pessoas vão passar pela nossa vida e essas pessoas são narcisistas, né? Então, você entra lá no canal, você vai ver quais são os traços do narcisismo para você poder entender. Porque mesmo com o boom da internet, esse assunto aí, todo momento, né? Todo momento você está vendo em vídeos curtos, no TikTok, no YouTube,
no Instagram, aqui no Facebook, você está vendo falar sobre esse assunto, você deve estar conhecendo um pouquinho, né? De repente você está dentro de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, você nem entende sobre isso. Mas o Espírito Santo vai te revelar muitas coisas aqui nessa noite. Vinícius Ferreira, seja bem-vindo. Benedito Cesar, seja bem-vindo. Ismael. A paz do Senhor a todos aí. Amém? E o que acontece com esse senhor das moscas, né? Quando ele libera esse espírito de rejeição? Como é que ele faz isso? Como é que ele transmite, né, essa rejeição para nós? Através de pessoas, né? Ele vai ativar aqueles gatilhos de rejeição. E principalmente eles vão usar pessoas importantes nas nossas vidas. Quem são as pessoas importantes na nossa vida? A primeira pessoa importante na nossa vida são o nosso pai e a nossa mãe. E quantos de nós, né, fomos rejeitados até no ventre da nossa mãe? Quantos de nós ali, ainda no ventre, ouvimos palavras de rejeição do nosso pai e da nossa mãe? Quantos de nós, a nossa mãe ou o nosso pai fez, né? O pai pagou, exigiu, a mãe tomou a atitude de querer fazer um aborto. De repente você é um fruto de uma mãe que desejou sua morte. No seu inconsciente ficou essa marca. No seu inconsciente ficou esse trauma. Na sua tenridade, lá na sua infância, né, você foi criado numa família disfuncional, como a família lá do primeiro casal, a de Adão e Eva. Você foi rejeitada pelo seu pai, rejeitado pela sua mãe. Você viveu uma vida, um relacionamento com seus pais de abuso. Seus pais eram abusivos. Seus pais te rejeitaram. Seus pais não cuidaram de você. E isso gerou traumas no seu coração, na sua vida. Então tem pessoas que vão passar na nossa vida que vão ativar esses gatilhos de rejeição. São pessoas importantes para nós. E principalmente nos nossos relacionamentos, né? Hoje a gente vê uma crise de relacionamento. A gente vive em meio a uma crise de relacionamento. Nós não estamos conseguindo mais nos relacionar, ter relacionamentos saudáveis, nem dentro da igreja. Eu vivi por 8 anos, né? E mais 3, né, 10 anos praticamente, dentro de um relacionamento abusivo. Com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Eu sofri muito. Sabe? Eu vivi uma vida muito difícil. Eu adquiri muitos traumas. Foram ativados muitos gatilhos dentro de mim por causa desse relacionamento que eu tive. Tudo certinho dentro da igreja. Então pessoas importantes vão passar nas nossas vidas e vão ativar esses gatilhos que o Senhor das moscas vai trazer. Você vai entender o que significa esse Senhor das moscas aqui. E serão aqueles que vão abrir esses portais espirituais em áreas específicas da nossa alma. Porque tem muita coisa que está guardada no nosso inconsciente. Que só na nossa vida adulta, agora na nossa vida adulta, que a gente entende. Que a gente vai entender, poxa, por que eu não consigo me relacionar com as pessoas? Por que eu não consigo acreditar em ninguém? Por que, sabe, a figura masculina é tão difícil na minha vida? Né? Por que eu, às vezes o homem, né, tem uma dificuldade de lidar com a figura feminina? Que rancor é esse que ainda está no meu coração, que partiu lá de Adão para com Eva e eu estou carregando dentro de mim? Então são traumas que a gente vem guardando, que vão ser ativadas em áreas específicas por pessoas importantes. Então esses demônios, esses espíritos malignos começam a acompanhar as pessoas. Começou a acompanhar a minha vida e começou a acompanhar a sua vida. E como é que isso acontece? Você pode se perguntar, né? Como é que eles entram? Como é que eles estão perto de mim, né, me influenciando, ou muitas das vezes estão dentro das pessoas? Tem gente que tem um espírito de rejeição dentro dela. Porque
é como a gente... se você tiver uma ferida, né, você já viu... Eu tive a oportunidade, infelizmente, de ver uma pessoa com câncer. E muitas das vezes abre ali as feridas, né? Muitas das vezes abre as escaras, chama escara. E se não tiver ali um cuidado, vem a mosca. E através daquela mosca vai ter o quê? Larvas. Mas aí só vai contaminar ali se aquela ferida estiver aberta. Então é através dessa ferida aberta que o Baalzebub, ou Beuzebu, o senhor das moscas, ele vai proliferar ali essas larvas da rejeição na nossa vida. Então isso vai entrar ali na nossa vida, essas marcas vão vir, essas moscas vão vir através dessas marcas, desses traumas, dessas feridas, dessas doenças psicossomáticas, essas doenças que estão na nossa alma. E você pode, a partir de agora, pensar comigo aqui a respeito dos sintomas. Como é que eu sei que eu tenho um espírito de rejeição que está me acompanhando ou está na minha vida? A pessoa, ela se auto-rejeita. Ela, por mais que as pessoas digam o contrário a respeito dela, ela tem uma rejeição a respeito dela mesma. É de forma muitas das vezes inconsciente, entende? Você não consegue entender por que você não consegue se amar. Por mais que as pessoas falem, não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa inteligente, você não consegue se enxergar assim. E muitas pessoas que estão debaixo desse espírito, elas vão se sentir, elas vão estar debaixo de uma autocomiseração. Conhece gente assim? Né? E você vai ver que muitas das vezes a gente está até sarado dessas feridas da rejeição, mas elas vão continuar nos acompanhando, esses espíritos vão continuar perto de nós para tentar novamente ativar os gatilhos. E um deles é essa autocomiseração, né? Querer se sentir inferiorizado, menor do que o outro. Às vezes a gente chega em ambientes, isso acontece muito dentro da igreja, né? A gente querer olhar para o outro e achar que o outro é melhor do que a gente se inferiorizar. Então isso aí são esses espíritos de rejeição que estão nos acompanhando e que vão querer ativar esses gatilhos na nossa vida. A codependência, né? Às vezes nós temos relacionamentos abusivos por causa da codependência, porque a gente viu o nosso pai, viu a nossa mãe lá nos relacionamentos abusivos que eles tiveram, os nossos avós, os nossos antepassados, viveram ali uma vida terrível na sua vida amorosa, e a gente reproduz, né? O mesmo padrão de relacionamento que a gente viu nos nossos pais. E a gente começa a manifestar essa codependência, né? Eu não posso permitir que essa pessoa saia da minha vida, mesmo que ela me faça mal. Então eu fico naquela questão ali de tentar agradar todo mundo. Já viu aquela pessoa que não sabe falar não? Com medo de ser rejeitado, de ser rejeitada? Então eu tenho que estar falando sim para todo mundo, né? Eu tenho que aceitar todos os convites, eu tenho que fazer tudo que a pessoa quer, para que a pessoa não me rejeite, para que eu não fique mal na fita, como diz por aí, né? Então, se eu fosse olhar aqui para aquilo que eu prego aqui há uns 3 anos aqui na rádio e aqui no Facebook, o índice de rejeição é muito grande. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que agrada a elas. Elas não querem ouvir a palavra. Elas não querem a mensagem, né, bíblica. Elas não querem. Elas querem algo que massageie o ego. Então há um alto índice de rejeição àquilo que eu prego. Então se eu não tivesse ali curada, se eu não entendesse que eu tenho um chamado, e o meu chamado é esse, é denunciar esses espíritos, eu não estaria aqui falando para você hoje. Então essas marcas, esses traumas, essas feridas, né, se não estiverem curadas, se não estiverem saradas,
se elas estiverem abertas, o Senhor das moscas vai proliferar suas larvas de rejeição. Vão dissipar ali, as pessoas vão se tornar um dissipador de vergonha. O que significa dissipador de vergonha? Mefibosete. Você vai ver a história de Mefibosete lá em 2 Samuel, capítulo 9. Que conta a história do filho de Jonatas, que era filho de Saul. Todos da família morrem. E em meio àquela luta danada lá, né, da destruição da família de Saul, porque Deus rejeitou Saul. E a serva estava com o Mefibosete no colo, e ela, para tentar salvar aquele menino, corre, e aí ela tem uma queda e o menino cai, e a partir daquele momento ele se torna coxo. E ele vai morar em Lodebar, num buraco. Então ele é um símbolo aqui na Bíblia de rejeição. Mefibosete é um símbolo de rejeição. Ele é o dissipador de vergonha. Então, a pessoa que se sente rejeitada, ela se sente deficiente. Como esse Mefibosete, né? Tinha uma deficiência física. Então a rejeição, ela não causa só uma deficiência física, ou vem através de uma deficiência física. É uma deficiência emocional, espiritual, ministerial, financeira. E muitas das vezes é causada por outras pessoas, né? Essa pessoa que ela se sente rejeitada, ela se sente angustiada, ela se sente limitada, ela se auto-sabota. Sabe aquela pessoa que merece tudo de bom, de melhor, mas ela só vive nas migalhas? A pessoa que vive dentro de um relacionamento abusivo, ela vive assim. Tá bom as migalhas. Tá bom esse homem que trai. Tá bom essa mulher que trai. Deixa que não me largue. Ah, tá bom que abuse. Tá bom que me trate mal. Tá bom que me humilhe. Tá bom que me rejeite. Tá bom que me manipule. Desde que não me largue. Desde que não se separe de mim. Desde que, sabe, não deixe de ser meu amigo, minha amiga. Então a pessoa é uma facilitadora. Porque ela auto se sabota. Nada de bom é pra ela. Até às vezes aparece uma coisa muito boa e ela pensa, não, isso não é pra mim. Né? Então a pessoa rejeitada, Deus vai permitir coisas boas, maravilhosas aparecer na vida dela e ela vai rejeitar. Então, às vezes as bênçãos estão passando, batendo na sua porta e você está rejeitando porque você acha que você não merece. Né? Realmente, nós não merecemos nada. Né? Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Sabe? E Ele é bom em todo o tempo. E sempre Ele está nos dando. Ele sempre está nos abençoando. Independente, sabe? Se a gente é bom ou mal. Independente da gente estar fazendo a coisa certa ou errada. Muitas das vezes Deus está liberando bênçãos sobre as nossas vidas. E nós estamos nos auto-sabotando. Porque nós estamos andando debaixo desse espírito de rejeição. Não é para mim isso. Isso é muito grande. Esse ministério é muito grande para mim. Essa igreja, não tá me chamando. Que isso? Esse relacionamento, esse homem, essa mulher, nunca. Então essa pessoa se auto-sabota, essa pessoa se segrega. O espírito de rejeição faz isso com a gente, sabe? Nos segrega. Relacionamento abusivo é lugar de segregação. Os narcisistas muitas das vezes vão pegar suas vítimas. O homem abusivo, a mulher abusiva vão pegar suas vítimas, vão segregar elas. Vão tirar elas do ambiente de relacionamento com outras pessoas, com quem possa ouvir o clamor delas, com quem possa dizer para elas, olha, você está vivendo algo errado. Esse relacionamento seu não está certo. Você não está enxergando, porque geralmente quem vive dentro do relacionamento abusivo, eles não enxergam. A pessoa não enxerga. A pessoa não entende. Até no momento de o Espírito Santo trazer revelação para ela tem um discernimento espiritual, ela vê as fletes, né, as bandeiras vermelhas. Alguém falar, né, vinha ali um estudo, vinha ali uma palavra, vinha ali uma mensagem, né, e como que se
não é pelo um passe de mágica, é óbvio, né? Mas trouxe ali a luz, a revelação daquilo que ela estava vivendo. E a pessoa percebe. Ah, não, isso aqui tá errado. Então a pessoa, qual que é o papel da pessoa abusiva? É segregar, para que a pessoa não entenda. Para que a pessoa não fale para ninguém, olha, fulano me agrediu, fulano me trai, né? Esse amigo, ele me trata assim, ele me trata mal, ele briga comigo, ele me fala um bocado de coisas terríveis, ele coloca minha autoestima lá embaixo e depois ele finge que nada aconteceu, né? Finge que nada aconteceu para os outros amigos, coloca você como ruim para os outros e aí você fica ali tentando facilitar para que aquela amizade não acabe. Mas aquele amigo que te segrega para que você não conte pro outro, porque na visão do outro, quem é ruim é você. Então, essas pessoas que estão debaixo desse espírito de rejeição, estão com a mente toda mexida, né? Numa dissonância cognitiva, debaixo de um gaslight. Nem elas entendem o que está acontecendo com elas. Na mente delas, elas estão ficando doidas, ficando doido. E muitas das vezes as pessoas, elas colocam os olhos, elas olham para situações com os olhos maus. Então quando eu olho com o meu olho mau para a situação, eu vou ver só coisa má. Se os meus olhos foram em trevas, tudo que eu olhar vai ser treva. Então eu começo a ver a vida preto e branco, né? Eu começo a ver a vida adoecida, eu começo a ver a vida como derrotada, eu começo a ver a vida como, sabe, ruim. Eu perco sonhos, eu não tenho mais vontade de viver por causa da rejeição. Então isso afeta o nosso caráter, a nossa personalidade, porque ou esse espírito de rejeição te reprime, segrega, te coloca lá dentro da sua casa fechada, você não quer amizade com ninguém, sabe? Porque você não dá conta de lidar com as situações, você não dá conta de lidar com a rejeição, você não dá conta de lidar, às vezes, com algo que você está pensando que é e de repente nem não é, porque está dentro de você. De repente a pessoa nem está te rejeitando, mas você está se sentindo rejeitada, porque é um espírito que está te acompanhando, está dentro de você. E aí faz com que você perca a sua identidade. Sabe? A sua origem e a minha não é nos nossos pais. A nossa origem é no Abba. A nossa origem é em Deus. Deus de amor. Que nos amou primeiro. Nos amou mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Ju, seja bem-vinda. Schmidt Vasconcelos, se eu falei errado me perdoa. Vinícius Ferreira, eu já falei com ele. Francisca. Então nós entendemos isso, né? Que as pessoas perdem a sua identidade, elas não sabem quem elas são. Elas não sabem que elas são filhas de Deus. Elas são filhas do Abba. Que elas têm um pai. A palavra do Senhor diz que mesmo que os nossos pais que nos geraram nos abandonem, Ele, o Senhor, não nos abandonará. Existe uma promessa que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que Ele nos conhecia, lá no Salmo 139, quando mesmo a gente ainda era um ser informe, a gente estava sendo tecido, entretecido no ventre da nossa mãe. Ele já nos conhecia. E Ele já tinha escrito e determinado todos os dias da nossa vida. Então muitas das vezes nós não entendemos porque nós perdemos a nossa identidade. A gente acha que nós somos aquilo que os nossos pais falaram de nós. Que os nossos pais fizeram para nós. Que os nossos relacionamentos dizem a nosso respeito. Essa pessoa que te rejeita, que fala que você não é tudo que você é. Que você é feia, feio, gordo, gorda, ridículo, ridícula. Que você não vai dar nada na vida.
Eu vi um filme, eu vi novamente na sessão da tarde esses dias, A Filha do Pastor, não sei se você assistiu, que essa menina ela viveu um relacionamento abusivo dentro da igreja, com uma pessoa que era um cantor gospel, né? E fazia teatro gospel lá nos Estados Unidos. E ela sai de casa e ela vai morar com esse rapaz num hotel, né? Eles viviam de hotel em hotel. E ela se relaciona sexualmente, ela perde a virgindade com ele. E ele começa a agredir ela, e ele tinha relacionamento com outras moças ali naquela companhia de teatro. Agredia ela fisicamente quando ela fazia alguma coisa que supostamente desagradava a ele, né? Mas aí chegou um dia que eu achei muito importante essa parte do filme, que me fez ter revelação aqui também desse speed de rejeição, que ela fez uma comparação do pai dela com o relacionamento dela, desse namorado. Ela falou assim: o meu pai, ele me disse que eu era a menininha dele, a filhinha dele, que eu era amada por ele, que eu era tudo que ele dizia que eu sou. Mas ela estava espiritualmente falando também do pai, Deus, né? Que quando a gente olha para o pai, a figura masculina, a gente está lembrando do pai, Deus. E ela fala isso, né? E ela faz a comparação com aquele relacionamento, que era completamente o contrário. Por que que ela aceitou aquele relacionamento? Porque ela perdeu a identidade dela. Ela perdeu a identidade de princesa, de filha de Deus, de amada de Deus, de menina dos olhos de Deus. Sabe? Ela perdeu, porque ela se deixou influenciar por esse relacionamento abusivo que abriu, né, ali essas feridas na vida dela. Mas glória a Deus, ela caiu ali a ficha e ela voltou para a casa do pai, né? Voltou a se relacionar com o pai, a figura de pai mesmo, da terra, e com Deus. E Deus restaurou a vida amorosa dela. Deus fez a obra na vida dela. Mas ela precisou de cair em si. Ela precisou de entender, ela precisou de enxergar a realidade. E esse espírito, ele faz também com que nós não venhamos conseguir nos conectar com Deus. Sabe, a gente perde a nossa conexão com Deus, a gente vê Deus como mal. A gente vê Deus como um Deus que está com um cajado na mão, esperando só uma oportunidade da gente fazer algo errado para nos punir. Um Deus mau que mata, que destrói. Um Deus que permite a maldição. Então a gente fica com esse olhar, a gente perde, porque geralmente os nossos maiores traumas vêm da figura masculina. Tanto o homem quanto a mulher. Por mais que o feminismo queira tirar a figura masculina, não adianta. Se a gente for olhar na Bíblia, sabe, ele é um protótipo de Deus, a figura masculina aqui nessa terra. Ele nasceu com o papel de prover, proteger e dar destino para sua casa. O homem. Mas aí, por causa do rancor de Eva, ele ficou nisso no inconsciente e ele destrói, ele mata, ele faz mal. Então os nossos maiores problemas vêm da nossa casa paterna e da nossa casa materna. Os nossos maiores traumas vêm da nossa casa, da nossa família. Eles que geram. E assim sucessivamente, porque nós também temos família. Nós também vamos gerar, nós também vamos, né, ter alguém na nossa vida. E nós vamos dar continuidade em transmitir, né, essa mensagem para a vida das próximas gerações. Vamos continuar fazendo também as mesmas coisas. Os mesmos padrões de rejeição nós vamos fazer com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos,
sejam eles quais forem. Então a pessoa que se sente assim, ela não consegue se conectar com Deus, com esse amor que lança fora todo medo. São pessoas que ficam retraídas ou são exibicionistas. Não tem ali um equilíbrio. A pessoa rejeitada, ela não é equilibrada. Ou ela chega nos ambientes para se aparecer, ou ela se retrai. Já viu pessoas assim? Mas na realidade, a pessoa que está querendo se exibir lá, quando ela volta para casa, ela chora. Já viu palhaço? Existe palhaço, a maioria dos palhaços são tristes. As pessoas que lidam com comédia são as pessoas mais tristes, porque ela está se exibindo, ela está querendo mostrar uma coisa que ela não é, que ela não está sentindo. É um desequilíbrio, né? Ou ela se retrai, ou ela se exibe. Não se sente valorizada, ela não se sente pertencente a lugar nenhum. Por isso que, muitas das vezes, esse espírito de rejeição leva o jovem, a moça, o rapaz, a ser ali, a receber uma paternidade de Moloque, que destrói a infância e a juventude. Segrega essa pessoa em ambientes, sabe, contrários à vontade de Deus para ela, em lugares destrutivos. Leva essa pessoa para o vício. Então, quantos de nós adquirimos vícios na nossa vida para acabar com essa coisa que a gente tinha da timidez? Eu bebia muito, né? Eu era um alcoólatra até meus 20 e poucos anos de idade, até antes de eu me converter, né? Eu comecei a fumar lá com os meus 14, 15 anos. Então, depois comecei a beber, né? Bebia muito porque a imagem, né? O exemplo que eu tinha na minha casa era esse, então não podia dar outra coisa. E meu caráter estava sendo formado ali naquele ambiente de rejeição, naquele ambiente ali de vício. Então eu não tinha que fazer outra coisa, né? Eu tinha que fazer aquilo que eu estava vendo. Então eu estava debaixo dos vícios do alcoolismo. Mas por que eu bebia? Porque eu queria transparecer algo que eu não era. Eu queria esconder a rejeição, eu queria esconder a dor, eu queria esconder a tristeza, eu queria esconder aquela inferioridade que tinha dentro de mim, eu queria esconder, sabe, os problemas que eu tinha na minha casa. Eu queria mostrar para todo mundo que eu era legal, que eu era simpática, né, que eu me dava bem com todo mundo ali quando eu estava bêbada. Então, geralmente é o que acontece com o homem, né, com a moça, com o rapaz que está debaixo desse espírito de rejeição. Ele é levado para esse mundo de Moloque. Ele é oferecido ali para os vícios, ele é oferecido para a morte, né? Ele é oferecido para a destruição. Então, esse espírito de rejeição causa problemas na nossa vida que impede, na nossa mente, que nos impede de entender que nós somos vencedores e mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É uma vida ciclonal, né? É uma vida de ciclos. Independente disso, nossa vida natural é uma vida de ciclos, né? De estações. Mas tem gente que vive uma vida ciclonal que ela não sai daquilo. Ela não consegue começar e terminar nada. Começa a faculdade, para no meio do caminho. Começa a fazer as lives, começa a fazer, né, a programação na rádio, começa a ter um relacionamento, não consegue lidar bem com aquela pessoa, termina, né, de repente até, né, uma pessoa boa que Deus colocou no caminho dela, mas não consegue, né, se conectar com aquela pessoa, porque ela está debaixo do espírito de rejeição. Então essa pessoa não avança. É uma pessoa que guarda muita mágoa, muito rancor, ódio. É como um cão morto, era assim que Mefibosete se sentia, um cão morto, sem perspectiva de nada. Quantos de nós nos sentimos assim, né? Como um cão morto, como um patinho feio, como o pior da família,
né? Essa pessoa que está debaixo desse espírito de rejeição, ela aceita migalhas, ela aceita os abusos, ela aceita a traição, agressão, faz de tudo para ser aceito, para ser amado, amada. Geralmente são pessoas agressivas, né? Eu era muito agressiva, muito irada, muito mesmo, porque é uma forma de eu me defender, sabe? Daquilo que estava dentro de mim, eu queria me defender das pessoas. E aí eu respondia, mesmo antes de alguém me falar alguma coisa, já estava sendo agressiva, eu já estava, sabe, me apartando das pessoas, já estava saindo daquele ambiente, porque eu me sentia muito, muito mesmo rejeitada. Então é uma forma de autoproteção, né? A pessoa, ela se protege através da agressividade, através do rancor, né? Através da ira, através da cara feia, das más respostas. Então, essa pessoa se fecha para as coisas boas. E esses espíritos são aqueles que vão manipular a sua vida, que vão te ferir, que vão te adoecer, que vão te estuprar por dentro, que vão te distrair do seu propósito, que vão arrancar a sua pureza, que vão te transferir o que eles têm. Porque quem é doente, adoece. As pessoas que passam na nossa vida, que estão nos adoecendo, é porque elas também são doentes. Essas pessoas estão também debaixo do espírito de rejeição. O narcisista, ele não nasce com transtorno de personalidade narcisista. Ele, por causa do ambiente que ele foi criado, ele é golpeado com traumas, com feridas. Feridas abertas, expostas para Baal-Zebub, Senhor das moscas, que vai proliferar ali, naquela vida, larvas de rejeição. Então ele não consegue transicionar de uma ferida exposta para uma ferida curada. Ele não consegue fazer com que aquela ferida seja curada através de Deus na vida dele, porque ele não consegue receber Deus na vida dele, porque só através de Deus que nós somos curados desse espírito de rejeição. Antigamente, quando havia as feridas, essas feridas expostas, se passava óleo. Então nós precisamos do óleo de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus nessas feridas, para que essas larvas, para que essas moscas não pousem na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, e ali não gerem essas larvas de rejeição. Então o narcisista, ele foi rejeitado, por isso que ele rejeita, mas isso não significa que ele tenha direito de fazer o mal para o seu próximo. Porque se fosse assim, eu, Jandernay, sairia fazendo mal porque fui rejeitada. Você sairia fazendo mal para o seu próximo porque alguém te rejeitou. A gente consegue ressignificar, a gente consegue entender que muitas das vezes o trauma, a ferida, ela vai ser como a ferida de Jesus nas mãos. Vão ser como as insígnias que vão lembrar, olha, eu venci. Eu passei por essa dor, eu passei por esse luto, eu passei por essa rejeição, eu passei por essa humilhação e eu venci. Olha aqui, eu estou bem, eu estou vivo, eu estou viva. Amém? Então, é esse o propósito de Baal-Zebub. Trazer esse espírito de rejeição nos nossos corações. Arrancar nossa pureza. Transferir esse mal, transferir essa doença. E muitas das vezes, como eu já disse, essas doenças vêm de forma hereditária. São espíritos familiares, lá de trás, na vida do nosso pai, na vida da nossa mãe que nos rejeitaram, dos nossos irmãos. Né? A gente vê pessoas na Bíblia, José foi rejeitado, Davi foi rejeitado. Como é que foi a resposta de Davi? Como é que foi a resposta de José à rejeição? Qual foi a resposta de Jesus à rejeição? Qual foi a resposta de Mefibosete à rejeição? É ir pro buraco.
a Lodebar, se sentir inferiorizado, cão morto, um desgraçado, que não merecia nada da vida, nada de bom, perdeu sonhos. Como é que você está respondendo a essas feridas? Como é que você está respondendo a esse espírito de rejeição que está tentando acompanhar você? Qual é a resposta que vem? Qual é a resposta que você dá quando alguém te rejeita? Qual é a resposta que você dá a esse sentimento que te acompanha? Então muitas das vezes nós herdamos esses espíritos. Então o papel desses demônios é potencializar esses traumas, ativar esses gatilhos. Porque esses gatilhos muitas das vezes são ativados através dos nossos fracassos. Que nem sempre a gente vence. Na grande maioria das vezes a gente fracassa, né? Quantos fracassos nós já tivemos na nossa vida? Quantos? A vida não é feita só de vitória, a vida é feita também de fracassos. Nem sempre a gente consegue chegar onde a gente quer. Mas como a gente lidar com essas situações? Qual é a resposta que a gente dá? Então, o papel desses demônios é potencializar, é abrir essas feridas, é fazer com que nós venhamos continuar mantendo esses lixos interiores, que nós venhamos continuar mantendo esses pecados de estimação. Esses demônios atacam as nossas áreas vulneráveis. Quantas pessoas se matam por causa da rejeição? E a rejeição, o próximo passo a ser dado, né, na alma, é a depressão. Eu conheci uma pessoa que ele se sentiu rejeitado por causa de um relacionamento e ele se enforcou. Jovem, um rapaz jovem, que tinha uma vida toda pela frente. Porque ele se sentiu rejeitado, mas ele já carregava a rejeição dentro dele. Ele terminou o relacionamento e ele não conseguiu lidar com aquilo. Baal-Zebub potencializou, né, esse espírito de rejeição dentro da mente dele, do coração dele, ao ponto dele chegar a se matar. Então é um lugar, esse lugar aqui que Mefibosete estava, que ele é o símbolo aqui da nossa mensagem, da pessoa mais rejeitada. O lugar onde ele estava era Lodebar, era um lugar que significa um lugar, a raiz da palavra Lodebar, né? Ou Lodevar, sem pasto, sem palavra, sem alimento. O Deus do Salmo 23 não estava na vida de Mefibosete. É um lugar de escassez em todas as áreas. Então a pessoa, quando ela está debaixo desse espírito de rejeição, ela vive assim. Nesse lugar de escassez em todas as áreas da vida dela, a pessoa perde a fé. Perde a fé principalmente nas promessas de Deus, nas promessas das pessoas. Essa pessoa não prospera em área nenhuma. É um lugar de choro, né? Uma pessoa chorosa. É uma pessoa dolorida, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico de alguma enfermidade, alguma patologia que não é na alma, né, tem diagnóstico. Tem lá um raio-x, tem lá um exame que a gente fez que detectou um vírus, uma bactéria, alguma coisa, né, ou quebrou alguma coisa. Aí toma um remédio, sara, muitas das vezes, né? Mas coisas da alma tá doendo lá dentro de você. Tá sangrando lá dentro de você. Então muitas das vezes vai gerar vergonha, humilhação. É um lugar de vergonha, de humilhação, de miséria. Um buraco, literalmente, onde as pessoas vivem. Retraídas, né, segregadas. Onde não tem a presença do rei. Onde não tem comunhão. Onde a pessoa perde a identidade.
ela perde o seu profético, o seu sacerdócio. É um lugar de paralisia, de penúria, de dependência dos outros, de mendicância. Então Mefibosete, ele era coxo, ele perdeu, né, ali os seus movimentos. É esse o papel da rejeição, fazer com que você pare para tudo na sua vida, fique estagnado dentro desse buraco. Então ele perdeu a fé. E é isso que o Senhor das moscas faz com que nós venhamos perder a nossa fé dia após dia. Mas em um dia vê a libertação. Como vê a libertação lá para o povo de Israel, que estava 430 anos segregado no Egito, amassando barro, se sentindo rejeitado. Um dia eles resolveram clamar a Deus e Deus enviou o libertador, enviou Moisés. Da mesma forma que Ziba, ele é um personagem aqui que simboliza aquele que tira de dentro da pessoa a sua excelência, que faz com que a pessoa olhe para si. Então tem muitas pessoas que vão chegar na nossa vida e elas vão nos curar. Como tem pessoas que vão nos adoecer, tem muita pessoa que vai passar na nossa vida que vão nos curar, que vão nos dar uma palavra de cura, um bálsamo, que vão ser aquelas que Deus vai falar para elas: olha, tira a pedra. Porque antes de Lázaro ser chamado para fora, os discípulos, as pessoas que estavam ali, tiraram a pedra. Lugar de morte precisa de alguém tirar a pedra. E tem gente como eu, que estou hoje aqui tirando a pedra aí das suas emoções, da sua alma. Muitas pessoas vão fazer o papel de Ziba, muitas pessoas vão fazer o papel dos discípulos do Senhor ali na ressurreição de Lázaro, na sua vida e na minha. Vão tirar a pedra para que Deus fale: olha, saia para fora, ressuscita. Então tem gente que nos adoece, nos fere, mas tem muita gente que vai passar na nossa vida que vai nos curar nessa caminhada. E aí Ziba leva Mefibosete até Davi. Davi aqui simboliza Deus. Davi leva Mefibosete para a mesa. Mesa significa comunhão. Restaura a comunhão daquela pessoa rejeitada com Deus. Ela começa a ter ali novamente um relacionamento com Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Restaurar o nosso relacionamento primeiramente com Deus. Deus não nos rejeita. Deus nos amou primeiro. Quer uma prova de amor? Deus nos deu, entregando o seu filho, seu único filho, que agora não é mais único, o seu primeiro, para morrer por mim, por você. Então ele trouxe a cura para as áreas frágeis, infeccionadas que haviam ali na vida de Mefibosete. Davi cobriu, né? Cobriu com um pano que cobria a mesa, cobriu a vergonha, cobriu a rejeição que ele sentia. Então, como a própria palavra diz em Isaías 53, Jesus foi o mais rejeitado de todos. Ele sabe o que é que você sente. Ele soube o que é que eu sentia lá atrás. O que eu senti quando eu fui rejeitada, quando eu fui humilhada no meu relacionamento. Ele sabe, ele sabia, ele estava lá com você. Quando você foi rejeitado, você foi humilhado, quando você foi abandonado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa. Quando você foi rejeitado pelas pessoas que você, sabe, botava fé nelas. Jesus, ele sabe o que é rejeição. Ele foi rejeitado até mesmo pelo Pai, para que hoje eu e você não fôssemos mais rejeitados. Porque Deus, meu querido, minha querida, Ele nos aceita como nós somos. Pode ser que as pessoas querem que a gente se encaixe no padrão, né, desse mundo. Não, a mulher tem que ser assim, 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 o cabelo tem que ser assim, né? O corpo tem que ser assim, na cor tem que ser assim, a altura tem que ser assim, para se encaixar no padrão. Quantas pessoas têm, né, entregado a sua vida
em mesas de cirurgia e acabam morrendo porque não estão satisfeitas consigo mesmas, estão doentes, estão debaixo do espírito de rejeição. Tem muitas larvas que foram proliferadas ali pelos Baal-Zebub, senhor das moscas, nessas mulheres, nesses homens, né, que estão ali viciados em si mesmos, nas suas imagens. Então muitas das vezes você está sendo rejeitada por causa do seu físico, você está rejeitado pela forma sua que você fala, você está rejeitado pelo seu, muitas das vezes com o seu comportamento que quer fazer, que quer agradar a Deus. Quer fazer a vontade de Deus, e quer andar nos princípios da palavra de Deus, está sendo rejeitado por causa disso. Mas o Senhor te recebe hoje, recebe como você está. Ele te aceita como você é. Então o que é que eu preciso e você precisa fazer para você ser curado? Para ser curada. Para não aceitar mais com que esses gatilhos sejam acionados por Baal-Zebub na nossa vida, porque nós vamos ser rejeitados até o final da nossa vida. Alguém vai vir para rejeitar, e muitas das vezes nós também temos esse papel, e muitas das vezes inconsciente, sem querer, né? E muitas das vezes até querendo fazer mesmo. A gente rejeita pessoas, cria feridas, traumas dessas pessoas. O que é que eu e você precisamos de fazer? Buscar um amadurecimento em Deus. Porque é só Deus que pode nos livrar da rejeição. Precisamos de crescer na fé, emancipar, entrar para Canaã. Até chegar em Canaã vai ter muita guerra, vai ter muita luta. Porque o diabo não quer que você amadureça. Baal-Zebub não quer que você amadureça, quer que você fique aí, ó, choramingando. Quer que você fique se auto-sabotando. Quer que você se sinta ali o coitadinho, a coitadinha. Esse é o papel dele, para que te enfraqueça. Ele suga a sua energia com isso. O diabo sabe o que está dentro do seu. O diabo não sabe o que está dentro do seu inconsciente, porque ele não tem esse poder. Porque só Deus sabe o que está no nosso inconsciente. Só Ele entende do inconsciente do ser humano. Só Ele que penetra o nosso inconsciente. Mas o diabo percebe. Ele percebeu lá como é que foi o nosso relacionamento lá atrás, a nossa família, como é que foi construído os nossos valores, como é que foi construídas as nossas emoções, o ambiente que nós estávamos. Ele conhece de gente, ele conhece de ser humano. E ele sabe aonde tocar em mim e em você. Mas Deus tem uma proposta maravilhosa para nós nessa noite. Ele tem uma proposta maravilhosa para nós nessa noite. Ele quer que eu e você venhamos nos entregar completamente nas mãos dele. Sabe, sem restrição. Sabe que para a gente acabar completamente com essa rejeição, a gente precisa se entregar completamente, sem restrição para Deus. Porque quando a gente se entrega sem restrição para Deus, a gente se torna completamente dependente dele, a gente não se ofende mais. Amém? A gente não se ofende mais com a rejeição, com as palavras, com as ofensas. A gente não se ofende com essas coisas. Porque nós sabemos quem nós somos. Que nós somos filhos e filhas de Deus, que nós somos amados pelo Senhor, que Ele nos ama, que Ele nos amou primeiro, sabe? Que nós somos os filhinhos queridos dEle, nós somos as filhinhas queridas dEle, que nós somos amados, amadas do Abba. Então nós precisamos nesses dias de entender isso,